Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Ao iniciarmos esta lição baseada em 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 1, percebemos que estamos diante de uma das cartas mais emocionantes escritas pelo apóstolo Paulo. Ele escreve já no final da sua vida, preso em Roma, aguardando sua execução durante o governo de Nero. Mesmo vivendo um momento tão difícil, Paulo não demonstra desespero nem medo, mas preocupação com a continuidade do evangelho e com a firmeza espiritual do jovem pastor Timóteo. Isso nos mostra algo muito importante. O verdadeiro servo de Deus entende que sua missão vai além da própria vida. Paulo sabia que talvez não saísse vivo daquela prisão, mas o evangelho continuaria avançando. Por isso, sua preocupação era transmitir coragem, fé, firmeza doutrinária e perseverança ao seu filho na fé. A 2ª Epístola a Timóteo é, portanto, uma carta de legado espiritual. Paulo relembra a fé recebida por Timóteo, o incentiva a reavivar o dom de Deus e o exorta a guardar o bom depósito do Evangelho. Em tempos de perseguição, oposição e esfriamento espiritual, o apóstolo mostra que somente aqueles que permanecem firmes na graça de Deus conseguem continuar fiéis. Assim, aprendemos que o Evangelho é um tesouro precioso confiado às nossas mãos. Precisamos viver essa fé com sinceridade, transmitir às próximas gerações e permanecer firmes até o fim, independentemente das circunstâncias. Ponto 1. Fé que habita em ti. Neste primeiro ponto, o apóstolo Paulo relembra a origem espiritual de Timóteo e mostra como a fé verdadeira produz firmeza em tempos difíceis. Em 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 1, Paulo demonstra carinho, cuidado e reconhecimento pela caminhada espiritual do jovem pastor. Isso nos ensina que a fé cristã não nasce apenas de conhecimento intelectual, mas de uma experiência verdadeira com Deus, cultivada através da palavra, do discipulado e do testemunho dentro do lar. A fé que permanece é aquela que cria raízes profundas no coração. Também aprendemos que o cristianismo não é uma caminhada solitária. Paulo demonstra a importância do relacionamento entre discipulador e discípulo, da oração, do encorajamento e da comunhão entre aqueles que servem ao Senhor. Portanto, este ponto nos mostra que a fé verdadeira precisa ser cultivada diariamente, transmitida às próximas gerações e fortalecida através da comunhão com Deus e com os irmãos. Tópico 1. Ao amado filho Timóteo. Aqui, o apóstolo Paulo inicia sua carta chamando Timóteo de amado filho. Essa expressão revela não apenas carinho, mas também o profundo vínculo espiritual entre os dois. Timóteo não era apenas um cooperador ministerial, mas alguém discipulado, acompanhado e formado espiritualmente pelo apóstolo. Isso nos mostra a importância da paternidade espiritual dentro da igreja. O evangelho não é transmitido apenas através de púlpitos, mas também através de relacionamentos, cuidado, exemplo e acompanhamento espiritual. Paulo deseja que Timóteo experimente graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Isso revela que o ministério cristão não pode ser sustentado pela força humana, mas pela ação da graça divina. A graça salva, a misericórdia sustenta e a paz fortalece o coração em meio às lutas. Aprendemos aqui que líderes maduros não vivem apenas preocupados consigo mesmos, mas investem tempo formando novas gerações comprometidas com a verdade e com o reino de Deus. Tópico 2. Oração e saudade. Neste ponto, Paulo demonstra o coração de um verdadeiro intercessor. Mesmo preso e sofrendo, ele afirma que orava noite e dia por Timóteo. Isso nos ensina que o ministério não é apenas atividade externa, mas também vida de oração e cuidado espiritual. O apóstolo lembra das lágrimas, da sensibilidade espiritual e da dedicação de Timóteo ao evangelho. Isso mostra que o relacionamento entre discipulador e discípulo era marcado por amor, comunhão e acompanhamento espiritual constante. Paulo entendia que Timóteo enfrentaria pressões, perseguições e desafios ministeriais. Por isso, ele o sustentava em oração. Isso nos ensina que líderes espirituais precisam cuidar não apenas da obra, mas também das pessoas. Percebemos ainda que uma igreja saudável cresce quando existe relacionamento sincero, comunhão verdadeira e apoio espiritual entre seus membros. O Evangelho produz vínculos espirituais fortes e relacionamentos edificantes. Tópico 3. A mesma fé de Lloyd e Eunice. Aqui Paulo destaca que a fé de Timóteo era sincera e sem fingimento. Essa fé havia sido cultivada anteriormente em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice.
Isso revela o poder da formação espiritual dentro do lar. O apóstolo mostra que a espiritualidade de Timóteo não surgiu por acaso. Ela foi construída através do ensino da palavra, do testemunho diário e da dedicação familiar. Isso nos ensina que a família continua sendo um dos maiores instrumentos de Deus para levantar servos comprometidos com o evangelho. Muitas vezes os pais imaginam que apenas a igreja é responsável pelo ensino espiritual dos filhos. Porém, a base começa dentro de casa. Foi no ambiente familiar que Timóteo aprendeu as Escrituras e desenvolveu um coração sensível à voz de Deus. Aprendemos então que o discipulado familiar é essencial. Pais e mães precisam ensinar, orar, aconselhar e viver a palavra diante dos filhos, porque o testemunho dentro de casa gera frutos eternos. Ponto 2. Reaviva o dom que há em ti. Neste segundo ponto, Paulo encoraja Timóteo a permanecer firme diante das dificuldades espirituais, emocionais e ministeriais que estava enfrentando. O jovem pastor lidava com perseguições, oposições, falsos ensinamentos e até o impacto emocional de ver seu mentor preso. Por isso, o apóstolo o exorta a reavivar o dom que Deus havia colocado em sua vida. Isso nos mostra que a vida espiritual exige vigilância constante. O dom não deve ser negligenciado, mas cultivado diariamente através da oração, da comunhão com Deus e da prática da palavra. Também aprendemos que Deus não chamou seus servos para viverem dominados pelo medo, mas fortalecidos pelo Espírito Santo. O Senhor concede poder, amor e equilíbrio para enfrentar as lutas e permanecer fiel. Assim, este ponto nos ensina que o cristão precisa manter a chama espiritual acesa, confiando que Deus sustenta aqueles que permanecem firmes no chamado. Tópico 1. O dom e chamado de Deus. Aqui, Paulo lembra Timóteo do dom recebido mediante a imposição das mãos. O apóstolo usa a expressão reavives, trazendo a ideia de manter o fogo aceso. Isso significa que a vida espiritual não pode ser vivida de forma automática. O cristão precisa alimentar diariamente sua comunhão com Deus. O dom não havia sido perdido, mas precisava ser renovado e fortalecido. Paulo ensina que Deus concede graça e capacitação, mas o servo precisa cooperar com diligência espiritual. É necessário buscar, orar, estudar a palavra e permanecer ativo no serviço cristão. Aprendemos então que muitos dons acabam adormecidos por negligência espiritual. Por isso, devemos diariamente abanar as brasas, mantendo viva a chama que Deus acendeu em nosso coração. Tópico 2. Espírito de poder e moderação. Neste ponto, Paulo declara uma das verdades mais conhecidas das Escrituras, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, conforme segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Timóteo enfrentava pressões internas e externas. Havia perseguições, falsos mestres, críticas e desafios ministeriais. Mesmo assim, Paulo afirma que a covardia não procede de Deus. O Senhor concede poder para enfrentar as lutas, amor para permanecer humilde e moderação para agir com equilíbrio espiritual e emocional. O verdadeiro servo de Deus não vive dominado pelo medo, mas fortalecido pela presença do Espírito Santo. Isso nos ensina que a coragem cristã não é arrogância humana, mas confiança em Deus. Quem depende do Senhor encontra forças para continuar firme, mesmo em tempos difíceis. Tópico 3. Participa do sofrimento pelo Evangelho. Aqui Paulo exorta Timóteo a não se envergonhar do Evangelho nem das prisões do apóstolo. Naquela época, muitos consideravam a prisão um sinal de fracasso. Porém, Paulo ensina que sofrer por Cristo faz parte da caminhada cristã. O Evangelho exige perseverança, coragem e fidelidade. O apóstolo não tenta esconder as dificuldades do ministério, mas mostra que Deus fortalece aqueles que permanecem firmes. Além disso, Paulo alerta Timóteo sobre os falsos mestres e os discursos enganosos dos gnósticos, que tentavam enfraquecer a fé da igreja. Mesmo diante dessas oposições, Timóteo deveria continuar pregando a verdade. Aprendemos então que a missão cristã exige firmeza espiritual. O servo de Deus não pode abandonar a verdade por causa das pressões deste mundo, mas deve permanecer fiel até o fim. Ponto 3. Guarda o bom depósito. Neste último ponto, Paulo trata o evangelho como um tesouro precioso confiado às mãos daqueles que servem ao Senhor.
Mesmo preso e aguardando sua morte, o apóstolo demonstra confiança absoluta em Deus. Ele sabia que sua vida estava chegando ao fim, mas tinha convicção de que o Senhor continuaria cuidando da obra e preservando o evangelho. Isso mostra que a nossa segurança não deve estar nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. Paulo também alerta sobre a importância de preservar a sã doutrina. O evangelho não pode ser alterado, negociado ou adaptado aos interesses humanos. Ele deve ser guardado com fidelidade, fé e amor. Assim, aprendemos que o cristão precisa permanecer firme na verdade, valorizando aquilo que Deus lhe confiou e vivendo de forma coerente com o evangelho. Tópico 1: o depósito de Paulo. Neste ponto, Paulo afirma que sofre pelo evangelho, mas não se envergonha, porque sabe em quem tem crido. Sua fé não estava firmada nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Mesmo preso, o apóstolo tinha a convicção de que o Senhor guardaria o depósito que lhe foi confiado. Esse depósito representa o Evangelho, a missão e toda a obra realizada para o reino de Deus. Isso nos ensina que a verdadeira segurança do cristão está em Deus e não nas situações da vida. Paulo demonstra maturidade espiritual ao confiar plenamente no Senhor, mesmo diante da morte. Aprendemos então que Deus continua cuidando daquilo que entregamos em Suas mãos. Nossa vida, nosso ministério e nossa missão estão seguros no Senhor. Tópico 2: o depósito de Timóteo. Aqui Paulo exorta Timóteo a manter o padrão das sãs palavras e guardar a doutrina com fé e amor. O apóstolo entendia que falsos ensinamentos surgiriam tentando distorcer a verdade do evangelho. Por isso, Timóteo precisava permanecer firme naquilo que havia aprendido. Guardar o bom depósito significa proteger a integridade da mensagem cristã e viver de forma coerente com ela. Essa tarefa não pode ser realizada apenas pela força humana, mas através da ação do Espírito Santo. Isso nos ensina que a igreja precisa permanecer vigilante, valorizando a verdade bíblica e rejeitando tudo aquilo que tenta enfraquecer a pureza do evangelho. Tópico 3: o depósito de Onesíforo. Neste último tópico, Paulo destaca o exemplo de Onesíforo, que permaneceu fiel ao apóstolo mesmo no tempo da prisão. Enquanto muitos abandonaram Paulo por medo ou vergonha, Onesíforo o procurou, o ajudou e permaneceu leal em um momento difícil. Isso nos ensina que Deus valoriza a fidelidade, a lealdade e o amor demonstrados nos tempos de adversidade. É fácil permanecer ao lado de alguém nos momentos bons, mas os verdadeiros servos se revelam nas dificuldades. Paulo reconhece a atitude de Onesíforo e ora para que o Senhor lhe conceda misericórdia naquele grande dia. Aprendemos então que a fidelidade ao reino de Deus jamais passa despercebida diante do Senhor. Aplicação pessoal. Queridos irmãos, ao chegarmos ao final desta lição, somos desafiados a refletir sobre nossa própria caminhada espiritual. Aprendemos que a fé verdadeira precisa ser cultivada diariamente, transmitida às próximas gerações e fortalecida através da comunhão com Deus. Assim como Lloyd e Eunice influenciaram Timóteo, também precisamos investir espiritualmente em nossos filhos, familiares e discípulos. Também fomos ensinados que o dom de Deus não pode permanecer adormecido. Precisamos reavivar diariamente a chama espiritual através da oração, da palavra e da dedicação ao serviço cristão. Além disso, o apóstolo Paulo nos mostrou que o evangelho é um tesouro precioso que deve ser guardado com fidelidade. Vivemos dias de muitos falsos ensinos e pressões espirituais, mas o cristão verdadeiro permanece firme na verdade da palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude a viver com coragem, amor e moderação, guardando o bom depósito e permanecendo fiéis até o fim, porque aqueles que permanecem firmes no Senhor jamais serão confundidos.